Muita gente olha para o gráfico e acha que está apostando. Mas o que diferencia um trader profissional de um apostador é simples. O trader tem gestão, método e disciplina. Um apostador tem esperança. E é exatamente isso que eu quero falar na aula conceitual de hoje. O mercado financeiro, ele não é um cassino. Ele é uma profissão que inclusive já mudou vidas. Bem-vindo, eu sou Rafael Kalk, day trader da Elevar Invest, e estou aqui nesse início do canal para apresentar aulas 100% conceituais sobre esse mercado, quebrando mitos e ideias que já estabeleceram com o passado sobre esse mercado, que trouxe até uma ideia de que isso é uma aposta, mas eu estou aqui para te mostrar que não é. O primeiro tema que separei para esse vídeo de hoje é esse: o mercado financeiro não é uma aposta. E quando eu falo mercado financeiro, eu estou englobando tudo que envolve investimento dentro desse mercado, seja opções binárias, que é a minha especialidade dentro da Elevar Invest, seja B3, Forex, rendas fixas e variáveis, enfim, todo tipo de investimento dentro desse mercado. E eu sei porque é uma experiência comum, até mesmo para mim, inclusive eu evito falar que eu trabalho com esse tipo de mercado, porque é comum a gente ver num grupo de pessoas, quando a gente fala, sou day trader, trabalho no mercado financeiro, né, opções binárias, Forex, enfim, é normal as pessoas terem uma reação de te olhar meio torto, meio desconfiado, às vezes até julgam que você está no início para falar que ganha dinheiro com isso. Porque, como falado no passado, muitos estabeleceram que é fácil, que é só comprar ou vender, mas não é isso. E também não, as pessoas julgarem assim também não é errado. Inclusive é o que estabeleceram, que a imagem que trouxeram para dentro desse mercado nos últimos anos, principalmente quando a gente fala de pandemia ou pós-pandemia, onde ele ganhou força, 2020, 2021 para frente. Mas, cara, o mercado de opções binárias em específico, ele existe desde 2008 a 2009. Quando falo opções binárias, a gente está falando do mercado já evoluído, já da era digital, sabe? Já da internet. Só que as negociações dentro do mercado financeiro existem até mesmo por telefonemas, muito mais antigo do que a internet, onde era bem restrita a quantidade de pessoas que podiam fazer esse tipo de operação e normalmente eram ali instituições, pessoas credenciadas, enfim, esse mercado ele é muito antigo. Mas então vamos lá, vamos para o que importa. O que então diferencia, que faz desse mercado ele não ser uma aposta, Rafael? Os cassinos famosos hoje em dia, como Aviãozinho, Tigrinho e seja lá o que for, tem uma porcentagem de probabilidade de ganho sempre desfavorável ao apostador. Tem jogos até mesmo que a probabilidade de ganho em apostas é de 49%. Só que 1% na matemática cobra. E é exatamente esse 51%, 2% diferente de 49% que faz a pessoa perder o seu dinheiro, perder o seu capital junto com o estresse, a perca do psicológico, ansiedade, enfim, tudo aquilo que acumula a pessoa perder a gestão do seu capital e acaba perdendo mais dinheiro, dando dinheiro à casa de aposta. E se você acha que eu estou falando abobrinha, vai lá você mesmo, pesquisa sobre as probabilidades de ganho nessas casas, em qualquer tipo de jogo, que você mesmo vai ver com seus próprios olhos as probabilidades de perda. O mercado financeiro ele é diferente. Ele não é algo programável, não é algo manipulável. Os gráficos eles se movimentam de acordo com o mercado mundial, de tudo que influencia no financeiro daquele determinado ativo, seja compras, vendas, câmbio de moedas, abertura de novas empresas, enfim, tudo que influencia no quanto vale aquele ativo vai ser movimentado dentro do mercado. É isso que nós traders fazemos, nós mergulhamos dentro dessas informações e seguimos o que já está acontecendo com o mercado. Analisamos o histórico do dia, da semana, do mês, estudamos aquele ativo para entender o que está acontecendo, para então fazer uma projeção a longo prazo do que ele pode acontecer. É uma movimentação previsível. Assim como uma criptomoeda, as pessoas não compram quando o valor dela está super alto, espera que o preço caia para então comprar, esperando que ela suba. Isso é previsão, não é sorte, é um estudo, é análise, é técnica, é gestão. Para deixar ainda mais didático e mastigado para vocês, eu vou trazer vocês aqui para a tela para a gente olhar juntos para o gráfico da Coca-Cola. Para vocês entenderem, a Coca-Cola, a movimentação dela é do quanto vale a Coca-Cola. Então tudo influencia dentro desse gráfico, como compras de matéria-prima, vendas dos produtos, abertura de novas empresas, gastos com funcionários, tudo que envolve o financeiro da Coca-Cola é o que faz esses gráficos se movimentarem. Beleza, estamos com o gráfico da Coca-Cola aqui aberto, eu quero mostrar duas situações importantes aqui dentro para vocês entenderem quanto isso é previsível. Vamos pegar primeiro o mais simples, de 2020.
temos aqui, em 2020, um início absurdo. Se a gente vê o gráfico da Coca-Cola, ela movimenta de acordo com os padrões tranquilos, certo? Como qualquer mercado, com altas, ó, é um mercado que vive subindo, dificilmente a gente vai ver uma queda brusca dela, ó, só que sobe, enfim. Só que a gente tem uma movimentação aqui, galera, em 2020, fora dos padrões, né? Então a gente vê o mercado se movimentando, só que chega aqui em 2020, tem uma queda absurda no mês 3. Olha isso aqui, tá fora dos padrões. Tudo justifica o que acontece dentro desse mercado. É isso que eu falo de questão de histórico, de entender de como funciona. Então entenda, o que ocasionou então em 2020 uma queda tão gigante como essa? Nada mais, nada menos do que ela, a pandemia. Tá? Então no mês 3 de 2020 foi ali o início da pandemia. Questão de ficar dentro de casa, de comprar coisas e armazenar dentro de casa porque ia ficar escasso. E nisso, não sei se vocês têm a memória fresca para isso, ninguém pensava nem sequer em Coca-Cola, pensava em comida mesmo. Ninguém queria saber de tomar uma Coca, de sair, de ficar de boa. Foi um momento preocupante e, consequentemente, isso gerou numa queda absurda da Coca-Cola, dentro ali do mês 3. Então, beleza, a gente tem aqui o motivo dessa queda, o início da pandemia. Pessoas pararam de comprar Coca-Cola, gastos com funcionários, gasto para manter a empresa e, consequentemente, a Coca-Cola perde o seu valor. Só que logo em seguida, ali no mês 4, a gente começa a ter uma reviravolta. A gente começa a ver o mercado começar a trabalhar devagar, ver que são movimentações mais lentas, porém subindo, de uma forma até mesmo que ele passa do topo anterior. Olha só, ele chega a ultrapassar e o mercado começa a trabalhar bem. A Coca-Cola consegue voltar dentro da sua economia. Por que isso acontece? Nada mais, nada menos, porque a gente tem a aparição do delivery. O delivery começa a surgir e as pessoas começam a pedir os produtos que normalmente saíam para comer, como pizza, lanches, enfim, para dentro de casa e, consequentemente, acompanhado de uma boa Coca-Cola. Então a empresa ela começa a investir a Coca-Cola dentro desse delivery. Para empresas distribuidoras que trabalham com esse tipo de serviço, com restaurantes, enfim, ela começa a voltar à sua economia. Consequentemente também, a quebra de gastos, a corta de gastos, assim como várias empresas fizeram dentro da pandemia, como dispensar funcionários e coisas do tipo, parar certo tipo de produções, e isso novamente fazer a Coca-Cola recuperar o seu valor. O que eu estou falando para vocês é que isso aqui é totalmente previsível. Eu vou mostrar uma outra situação importante para vocês dentro da Coca-Cola, que aconteceu lá no mês 6 de 2021. Tá, então temos aqui mês 6, show de bola. Eu vou diminuir aqui para um dia. E vamos encontrar aqui o mês 6 de 2021. Estou fazendo aqui ao vivo para vocês mesmo, para ver que não tem frufrufru, tá? 2021, mês 3, mês 5, mês 6. Beleza, olha só. Isso aqui também é bem interessante, tá, galera? No mês 6 de 2021, mais especificamente no dia 14 do mês 6 de 2021, e mais uma vez vocês podem pesquisar isso aí, Cristiano Ronaldo, renomeado jogador de futebol, fala sobre a Coca-Cola. Cristiano Ronaldo faz um simples movimento de tirar a Coca-Cola da frente dele em uma coletiva em que ele estava falando ali com a imprensa, e isso ocasionou, cara, uma queda do mercado da Coca-Cola, pela influência que esse jogador tem. Só que olha só como isso é previsível. No dia 14 do mês 6, aqui onde a nossa seta está, lá embaixo a gente pode ver, ó, né, cada vela dessa representa um dia, ó, dia 14, 15, 16. A partir do momento dessa fala de Cristiano Ronaldo, o mercado ele começa a despencar, ó, ele começa a cair, tá, da Coca-Cola, e a Coca-Cola perde o seu valor. Agora eu não vou lembrar de cabeça quantos milhões ou bilhões que a Coca-Cola perde nesse momento de fala, perde de valor, tá, não de questão de dinheiro. Perde a valorização da Coca-Cola, que é o que esse gráfico está representando. E aí o mercado ele tem uma queda absurda. O que ocasionou isso? Pessoas falando mal da Coca-Cola, pessoas parando de comprar Coca-Cola, só que repara que isso foi um curto período de tempo, tá? Óbvio, era algo previsível, é uma fala de um jogador, tá? Que tem influência, mas é até aquilo esfriar, até aquilo acabar, até o tempo passar, tá? Então a gente tem aqui, a partir do dia 14, uma queda no mercado até o dia 18, 4 dias após isso. Depois o mercado ele lateraliza, né, que a gente chama, ele continua trabalhando de forma lateral até ali o dia 7 do 7, mais ou menos quase um mês depois.
Né? Porque aquele assunto estava esfriando, as pessoas nem ligavam, continuavam comprando Coca-Cola, e quando o assunto morreu, tudo voltou ao normal ao mercado. Tá? E quando ele volta ao normal, ele volta com uma explosão gigantesca de alta, voltando para o padrão que ele estava. Consegue ler isso? Consegue enxergar isso? E era algo totalmente previsível a partir do momento dessa queda. Logo quando aquela fala se esfriasse, o mercado ia voltar a vender normal e ele ia seguir o seu ritmo de forma normal. Assim como a gente tem diversos ativos, coisas que acontecem. Eu lembro, por exemplo, quando eu operava em 2021, que um navio que estava, não lembro o que ele estava transportando dos Estados Unidos, ele ficou preso em um iceberg e, consequentemente, atrasou aquela encomenda, aquelas entregas, aquela importação. E isso influenciou negativamente dentro do mercado da moeda dos Estados Unidos, da economia dos Estados Unidos. E aquilo teve um impacto muito grande dentro do gráfico. Porém, um impacto que, logo quando corrigido, prosseguir, chegar aquelas mercadorias, aquela importação e voltar tudo ao normal, o gráfico vai voltar ao normal. Então é algo previsível. E nós, como traders, entendendo isso, essas movimentações, de acordo com estudo, análise, técnica, a gente consegue flutuar nessas informações. Tudo isso é que eu quero que vocês entendam que esse mercado não se trata de sorte, mas existe muita lógica, muita análise por trás. É tentando quebrar com essas aulas conceituais do início, que eu vou apresentar tanto como essa, como as próximas também, no início desse canal, é tentando quebrar essas ideias erradas que as pessoas começaram a trazer ao longo do tempo. Pessoas que investem pesado dentro de mídias, dentro de imagem, em Dubai, em sei lá o quê, para fazer uma lavagem cerebral em você e acreditar que elas fazem dinheiro com isso. E confie em mim, as pessoas que ganham dinheiro com esse mercado são pessoas como você, pessoas como eu, sabe? Vive uma vida normal, não tem nada de luxuoso, não tem nada de, nossa, extraordinário. É uma pessoa que sabe onde colocar o seu dinheiro, sabe investir e pronto, sabe? A gente também tem os nossos gastos, também tem as nossas contas. E é isso, cara. Somos pessoas normais, não tem nenhum superpoder para operar dentro desse mercado. Me acompanhem nos sinais que eu vou te passar, não tem nada disso. Nem sou de passar sinal, nem passo sinal. Não é esse o trabalho da Elevar Invest, a proposta é totalmente diferente. Tanto que tudo que vai ser apresentado aqui vai ser de forma gratuita. Vocês nunca vão ver nada sendo cobrado de material aqui dentro da Elevar, seja para um curso, explicar alguma coisa específica, uma estratégia ou coisa do tipo. Tá? Sempre vai ser apresentado de forma gratuita. Inclusive, para você que está nesse início, se considere um privilegiado, né, desse conteúdo ter chegado até você. E a gente vai ficar muito feliz de encontrar um comentário, de ver você se inscrevendo, compartilhando, ativando o sininho, enfim. E toda crítica construtiva, dúvida construtiva vai ser respondida. Quem sabe, né, algo bem argumentado a gente não traga até mesmo para o próximo vídeo, ou para os próximos vídeos, né? Faça um vídeo tirando aquela determinada dúvida. Enfim, tá? O que a gente quer com esse canal, com o grupo do Telegram que criamos agora também, é exatamente aproximar essa distância que tinha do trader da Elevar Invest com o público investidor da Elevar Invest. Né? Fora também de alcançar as pessoas que investem nesse mercado, que estão aprendendo, que já foram decepcionadas, enfim. Mas coloca uma coisa na sua cabeça, se você já foi decepcionado com esse mercado ou tem medo, é porque você entendeu ele de forma diferente. E não há erro, culpa sua, de ter entendido ele de forma diferente. O problema são a quantidade de pessoas que explicam ele da maneira errada. Tá? Então, acompanhe essas aulas conceituais. Tá? É um pedido meu que vocês vão... eu garanto que vocês vão começar a olhar para esse mercado de uma forma diferente. Essa é a ideia das aulas conceituais. Apresentar como esse mercado realmente funciona, o conceito dele, em vez de achar que é só comprar, vender, um bando de velas se movimentando, sendo que não é isso. Muitos conceitos que as pessoas têm, eu falo que 95% das pessoas que estão dentro desse mercado, que já estiveram dentro desse mercado, entendem ele da maneira errada. Tá? E mais uma vez, não é culpa sua, é culpa de quem te ensinou. Mas faz parte. O bom é que você nos encontrou aqui agora e é só acompanhar o conteúdo. É isso, rapaziada. Tamo junto. Tchau, tchau.